Queridos, graça e paz da parte do Senhor Jesus, do Espírito Santo de Deus, que nos conduz em vitória e em triunfo. Eu gostaria de falar nessa hora, aqui em Efésios capítulo 6, versículo 12. Porque não temos que lutar, contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Eu queria falar sobre essa palavra aqui, ó, que está em grego. Aqui está escrito krosmokator, kosmokrator. E aqui está krosmokatoras. Aqui é no singular, aqui é no plural. Essa palavra aqui, ela tem vários significados. Pode ser senhor, pode ser dono, pode ser proprietário, mandatário, pode ser... Tem vários sentidos. Aqui está falando, quando eu li aqui Efésios capítulo 6, se você for ver, aqui fala sobre a armadura de Deus, né? O apóstolo Paulo faz uma comparação da vestimenta do soldado romano, tá? E ele faz uma comparação. E ele diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra dominadores. A palavra dominador é krosmokator. Dominadores, cosmocatoras, é no plural. Então, essa é o que dá a assim, entender que nessa batalha espiritual, essa palavra aqui, cosmocator, é uma espécie de uma pessoa que seja estrategista, que sabe mexer bem as peças. É como se fosse alguém que jogasse bem, que joga xadrez, né? O jogador de xadrez, você vê que ele gasta horas, às vezes, ali jogando, porque ele tem que saber mover bem as peças. É um bom articulador. É uma pessoa que pensa, que raciocina, que faz inferências, né? Que não dá um passo, né, sem antes medir tudo, fazer todos os cálculos. Essa palavra cosmocrator, cosmocrator está aqui dizendo sobre as artimanhas de Satanás. Como ele prepara bem um terreno, como ele arma cilada, como ele arma situações para prender pessoas, para prender família, para destruir, bem para dizimar. Em João capítulo 10 diz que ele veio para roubar, para matar e para destruir. Em João capítulo 8, 44, chama o diabo de mentiroso e pai da mentira, né? Jesus falou sobre ele também em Mateus capítulo 12, a partir do versículo 43 e 45. Ele fala assim: e quando um espírito imundo sai da sua casa, ele anda por lugares áridos, e não achando repouso, ele volta para a casa que ele foi expulso. E quando ele chega ali, ele encontra a casa vazia e ele traz 7 espíritos pior do que ele. Eu sempre tive na minha cabeça que essa passagem falava que era 7 demônios piores. Mas examinando um pouco mais, eu descobri que não são 7, que são 8 demônios piores. São 8. Vem, aquele que saiu, ele volta e traz com ele mais 7. Então são 8. Então, conjecturando, essa é a minha conjectura, é o que eu penso, né? Ninguém precisa concordar comigo, mas penso eu que esses 8 espíritos malignos está atrelado aos 8 pecados capitais. Quais são? Porque eram o certo falam que é 7, mas a pesquisa concluiu que não são 7 pecados capitais, que são 8. A pesquisa concluiu isso. Então, avareza, luxúria, glutonaria, ciúme, inveja, cobiça, ira e preguiça. Você vê que isso aqui parece coisas tão simples, mas são nocivo à vida espiritual. Avareza, luxúria, glutonaria, ciúme, inveja, cobiça, ira e preguiça. O Satanás, ele trabalha articulando, montando estratégia para querer derrubar os homens de Deus. Você vê que ele não desiste. Ele vem com toda a fúria, com toda a sua altivez.
ele prepara o terreno. A Bíblia fala em 2 Coríntios 4:4 que o Deus desse século, ele cega a mente dos incrédulos para que não lhe resplandeça a glória de Deus. Está falando sobre ele. A Bíblia fala em Efésios capítulo 2, versículo 2, que nós andávamos segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar que opera nos filhos da desobediência. Lembra de Paulo em Atos capítulo 16, quando ele expulsa um demônio de uma jovem, né, que era a vendedora de púrpura? Lembra de Atos 19, quando Paulo está ali expulsando aqueles espíritos imundos, manifesta um e fala assim: eu sei quem é Paulo, conheço Jesus e sei quem é Paulo. Então, o diabo, ele fica armando situação. Lembra de Mateus capítulo 4, quando Jesus foi tentado pelo próprio Satanás, em Mateus capítulo 4 e em Lucas capítulo 4? Então, ele monta estratégia. Ele não desiste, ele monta estratégias, monta ciladas, armadilhas. O que é cilada? A cilada, ela é o lugar apropriado para pegar a presa. Então, toda pessoa que deixa a palavra de Deus, que se exclui da presença de Deus, ele é presa fácil. Até nós mesmos, se nós não levarmos uma vida de santidade, né, oração, consagração a Deus, nós também seremos presa fácil bem para o diabo. Mas que Deus possa guardar nossas vidas dessas nuances, dessas coisas ruins, que são nocivas, que são prejudiciais à nossa vida espiritual, à nossa vida familiar. E que Deus possa nos dar as armas certas, amém? Essa aqui é a primeira parte. Depois eu vou gravar um outro vídeo falando sobre a segunda parte desse estudo aqui sobre batalha espiritual. Que Deus possa guardar a tua casa, guardar a tua família, guardar o teu lar e que você seja protegido em nome de Jesus. Amém.